Vimos alguns dos maiores jogos finais na história do esporte. Os 60 pontos de Kobe Bryant em seu último jogo vêm imediatamente à mente, onde a multidão inteira constantemente o cobria de aplausos. Dirk Nowitzki teve uma saída similar. Os Mavs continuaram passando a bola para ele porque toda a multidão de Dallas queria ver sua amada superestrela ter uma partida gloriosa. Caramba, até mesmo Vince Carter, ele também teve um ótimo jogo de despedida. Devido à pandemia e ao anúncio do adiamento da temporada, Carter entrou em seu último jogo e acertou uma cesta de 3 pontos diante de uma multidão rugindo. Eles vão passar para o Vince. Ele vai tentar uma de 3. Até mesmo Allen Iverson, que ainda voltou para Philly em sua última temporada e ainda teve uma mini turnê de despedida. Mas para a maioria dos ex-astros, isso não é o caso. Eles encerram suas carreiras silenciosamente enquanto desaparecem no pôr do sol. Ou, nesses casos, é ainda pior. Como vão, pessoal? Meu nome é Andy Hoops e hoje, neste vídeo, vamos dar uma olhada detalhada em 6 ex-astros da NBA que encerraram suas carreiras da maneira mais constrangedora possível. Sem mais delongas, vamos começar. O que é mais constrangedor do que terminar a sua carreira tentando conquistar outro campeonato e falhando? Bem, muitas superestrelas tentaram fazer isso, mas eu consigo pensar em algo ainda mais constrangedor. Imagine tentar perseguir o título, mas no processo, você se machuca enquanto literalmente corre pela quadra. No verão de 2010, Shaquille O'Neal orgulhosamente deu a si mesmo mais um apelido medíocre, o Grande Trevo. Talvez você nunca tenha pensado que isso aconteceria. Você estava jogando pelos Celtics? Não, nunca. Crescendo, eu odiava os Celtics. Quando ele assinou com o Boston Celtics, um time que eu nunca pensei que o Shaq jogaria. Apesar de ver o Miami Heat formar seu infame Big Three no mesmo verão, Shaq ainda acreditava que os Celtics eram os favoritos ao campeonato, e foi muito claro em sua justificativa para se juntar a eles. Ele queria outro título porque queria superar Tim Duncan. Naquela época, ambos estavam empatados com 4 anéis cada um. Mas é claro, Duncan eventualmente conseguiu o seu 5º, enquanto Shaq terminou a sua carreira ainda com 4. Inicialmente, seu contrato com Boston durou 2 anos, mas ele só durou 1, ou mais como metade. Sua única temporada em Boston foi repleta de lesões e terminou com uma decepcionante corrida nos playoffs, onde foram desmantelados pela super equipe do Miami Heat, o time que Shaq previu que os Celtics venceriam. Perto do final daquela temporada, Shaq estava lutando até para caminhar direito. Ele perdeu 27 jogos seguidos e, quando voltou, se machucou imediatamente novamente ao correr lentamente pelo chão. Ele tem lidado com uma série de lesões nas pernas causadas por anos de negligência com seu corpo, e essa lesão aleatória foi o ápice de tudo isso. Shaq costumava dizer que faria festa durante o verão e usaria a temporada regular como uma maneira de entrar em forma. Mas neste único momento, toda a sua carreira passou diante de seus olhos. Aos 39 anos, ele não pode mais se dar ao luxo de agir assim. Não só essa lesão embaraçosa encerrou sua temporada regular, como ele perdeu os 6 primeiros jogos dos playoffs. E quando ele voltou, jogou como se tivesse acabado de sair do hospital. Shaq parecia completamente perdido e ineficaz. Ele literalmente não conseguia fazer nada em quadra. Honestamente, foi meio triste de ver. A parte engraçada é que quando os Celtics tentaram trazê-lo de volta para jogar o 2º ano de seu contrato, Shaq respondeu, cito, "Eu me senti tão mal quando eles me ligaram de volta e disseram, 'Ei cara, nós te devemos $1,5 milhão'. Eu disse, dane-se, fiquem com isso." Mas ele se sentiu tão envergonhado que nem quis aceitar o resto do seu salário e se aposentou imediatamente depois que a participação dos Celtics nos playoffs terminou. Para um cara com uma carreira tão ilustre quanto a do grande Shaquille O'Neal, essa definitivamente foi uma das saídas mais embaraçosas na história do basquete.
Eu acho que quando as pessoas falam sobre o fracasso de uma super equipe, que foi o Los Angeles Lakers de 2012-13, Steve Nash meio que recebe um passe livre. Os fãs tendem a colocar a culpa em Dwight Howard, mesmo que ele estivesse sofrendo com problemas de coluna ainda piores que os de Nash. Ou Paul Gasol, que não conseguia jogar ao lado de Dwight de jeito nenhum. Ou o treinador Mike D'Antoni, que lutou para colocar seus jogadores na posição certa para ter sucesso. No entanto, isso não descarta o fato de que Nash ainda era um All-Star em seu último ano em Phoenix. Então, 65 jogos depois, ao longo de 2 temporadas, ele parecia ter saído de um caixão. Em 15 de outubro de 2014, pouco antes de sua 3ª temporada em Los Angeles, Nash machucou as costas enquanto carregava malas. Aparentemente, foi tão grave que essa lesão nas costas se transformou em sérios danos nos nervos, o que tornou extremamente difícil para ele até mesmo sair da cama. Nash foi descartado para toda a sua 3ª temporada e, subsequentemente, concluiu o fim de sua carreira na NBA. Este é um cara que tinha médias perenes de quase 50% em campo, 40% de 3, o armador mais eficiente de sua geração. Caramba, até mesmo em sua primeira temporada em Los Angeles, ele quase alcançou esses números. Mas no seu 2º ano, ele enfrentou problemas recorrentes no joelho e seus minutos caíram para o menor desde o seu ano de estreia. Suas porcentagens ficaram ainda piores. E ele só apareceu em 15 jogos durante toda a temporada. Antes de sua fatídica lesão nas costas por carregar bolsas, ele mal estava se segurando para começar. Nash sempre teve problemas recorrentes nas costas ao longo de sua vida, então não é surpreendente que sua carreira tenha terminado com outra lesão nas costas. Mas a maneira como aconteceu não caiu bem para ele. Nash trabalhou duro em Los Angeles apenas tentando voltar à quadra e ainda ansiava por jogar no nível que ele espera de si mesmo. Mesmo quando Dwight e Powell saíram para buscar melhores oportunidades em outro lugar, Nash ainda queria ficar e orientar os jovens no Lakers. Mesmo quando seu corpo estava se desintegrando em pó. Apesar de inúmeras tentativas de reabilitar suas costas e voltar ao basquete, Nash nunca se sentiu saudável o suficiente para jogar novamente, encerrando assim uma carreira lendária para o ex-jogador mais valioso 2 vezes. Alguns diriam que Deron Williams perdeu toda a sua motivação e vontade de vencer muito antes de seus últimos dias antes de se aposentar. Infelizmente, esses últimos dias ficarão na memória da maioria dos fãs, apesar de uma carreira bem-sucedida que o levou a liderar o Utah Jazz para aparições perenes nos playoffs, ele nunca escapará do constrangimento de sua performance nas finais de 2017. Sua última série de playoffs de sempre, e a última memória que teremos do outrora emocionante armador. Nessa série, Williams jogou 61 minutos em 5 jogos, acertou 2 de 16 arremessos de campo, incluindo um de 9 de... Na verdade, ele registrou mais faltas do que pontos. Para piorar as coisas, Deron também era um cone de trânsito na defesa. Os Warriors procuravam ele para atacá-lo em cada posse de bola, porque a essa altura ele não só era inútil no ataque, como também não tinha mais nada no tanque na defesa. Zero de agilidade ou rapidez pelas quais ele era conhecido. Para um jogador que por 80% de sua carreira foi comparado a nomes como Chris Paul, Deron nunca teve o mesmo nível de dedicação. E sua mente já estava focada em outras coisas fora do basquete. Para ser justo, ele provavelmente deveria ter se aposentado após o término de seu contrato com o Nets, já que ele odiou seu tempo lá. Deron até afirmou: "Isso me esgotou, cara." Aqueles 3 anos, alguns dos mais difíceis da minha vida, me fizeram questionar se eu ainda queria jogar basquete quando terminei aquele contrato. Essencialmente, muito antes de ele mesmo se juntar aos Cavs, Deron já tinha um pé fora da porta. Talvez ele devesse ter colocado ambos os pés para fora da porta. Se você colocar jogadores em uma escala baseada em quanto você odeia essa pessoa versus o quão talentosos eles eram, eu acho que Karl Malone pode ser o jogador mais desequilibrado em termos de reputação. Todos sabem que ele é um dos grandes de todos os tempos, um talento lendário de todos os tempos. Mas ele também engravidou uma menina de 13 anos, e mesmo em quadra, Malone era uma ameaça.
Seu apelido, o carteiro, é preciso porque ele sempre entrega cotoveladas. Por outro lado, ele é, na minha opinião, o maior jogador da história que nunca ganhou um campeonato. Embora não por falta de tentar. Após várias tentativas nas finais e competindo em uma Conferência Oeste muito difícil durante os anos 90, o Jazz nunca conseguiu superar o obstáculo, não importa o que fizessem. Avançando para a temporada de 2003, e um desesperado Karl Malone, ainda em busca de seu primeiro campeonato, decidiu se juntar aos Lakers para formar a tão icônica super equipe. No entanto, eles não eram exatamente icônicos de uma boa maneira. Esta era em Los Angeles foi marcada por controvérsias. O caso de Kobe envolvendo suas escapadas no Colorado, a rixa entre ele e Shaq atingiu um pico histórico. E quando você adiciona dois veteranos extremamente velhos como Malone e Peyton, isso não vai exatamente resolver nada. Derek Fisher ficou tão chateado por ter perdido seu lugar de titular que deixou o time um ano depois. Malone estava tentando dormir com a esposa de Kobe. Os jogadores se odiavam, eram problemas atrás de problemas. É um milagre que eles até chegaram às finais para começar. Apesar de ser conhecido como um homem de ferro, Malone foi atormentado por lesões, perdendo metade da temporada e jogando aleijado durante todos os playoffs. É atípico para ele perder tantos jogos, mas acho que a idade alcança a todos. Ele encerrou sua carreira de 19 temporadas com a pior série que já teve. Contra Detroit, na final, embora estivesse basicamente correndo com uma perna só, ele mostrou um constrangedor desempenho de um velho tentando desesperadamente ganhar o título, mas claramente sem nenhuma habilidade física restante. Em 31 minutos por jogo, ele só conseguiu uma média de 5 pontos com 33% de acertos nos arremessos. Aqui está a parte interessante. Malone originalmente queria voltar para Los Angeles e tentar novamente, mesmo depois que Shaq saiu. Mas, agravado por seus problemas pessoais com Kobe, juntamente com a cirurgia no joelho na entre-safra, os Lakers optaram por não trazê-lo de volta. E assim terminando sua última tentativa de perseguir aquele campeonato elusivo que escapou mais uma vez. Eu tenho uma família para alimentar. Você já viu um jogador dizer uma única frase e perceber, a carreira dele acabou? Latrell Sprewell, em seus primeiros dias, era considerado um dos poucos armadores que poderiam possivelmente assumir o trono após a aposentadoria de Jordan. Aos 23 anos, ele se tornou um All-Star consecutivo em 1994 e 95, coincidentemente durante os anos da primeira aposentadoria de Michael Jordan. A liga estava faminta por outro jovem armador empolgante e dinâmico para torcer e replicar até mesmo uma fração do que Michael Jordan fez. Por alguns anos, Latrell Sprewell foi esse cara. Em sua segunda temporada, ele fez parte do primeiro time All-NBA e do segundo time All-Defense, juntando-se a apenas um punhado de armadores na história que fizeram parte de ambos os times em uma única temporada. Infelizmente, como muitos outros armadores rotulados como o próximo Michael Jordan, foi uma comparação prematura. Sprewell e o Golden State Warriors nunca chegaram a lugar algum em termos de sucesso da equipe. E seus problemas de atitude variavam desde confrontos com seus colegas de equipe, literalmente tentando lutar e ameaçar atirar neles, até discussões com seus treinadores, que tentavam responsabilizá-lo, o que resultou no infame incidente de estrangulamento. Em 1997, Spree estrangulou seu treinador principal e recebeu uma suspensão de 68 jogos. Até aquele ponto na história da NBA, foi o maior número de jogos que um jogador já havia sido suspenso. Não é preciso dizer, não há como ele se safar de nada disso na NBA moderna. Ele provavelmente estaria fora da liga em seus primeiros anos. Mas Spree era tão talentoso e as pessoas ignoravam seus problemas. Porque ele continuou sendo um ótimo jogador até seus últimos anos em Minnesota. Avançando para a temporada de 2004. Após a temporada mais bem-sucedida que os Timberwolves já tiveram, era a hora de um novo contrato. Sprewell tinha um ano restante em seu contrato e as negociações começaram. Os Wolves colocaram sua generosa oferta na mesa. 3 anos, 21 milhões.
Considerando que o teto salarial naquela época era de apenas 43 milhões de dólares, Sprewell ganharia 7 milhões por ano, cerca de 16% do teto, o que é, você sabe, razoável. Ele estava se aproximando dos seus 30 e poucos anos, e seu jogo não era nem de perto tão eficaz quanto costumava ser. Infelizmente, Sprewell não pensava assim. Sentindo-se desrespeitado por essa oferta, ele veio a público e disse sua famosa frase: "Eu tenho uma família para alimentar." Fica ainda pior depois disso. Então, Sprewell rejeita imediatamente essa oferta, e então ele decide esperar um ano por ofertas melhores. No entanto, quando seu contrato terminou, ele começou a perceber: ninguém quer me pagar. Ele estava recebendo ofertas menores do que seus 7 milhões iniciais por ano. Algumas equipes ofereceram a ele 5 milhões por ano, ao que ele respondeu: "Esse é um nível abaixo do qual eu não me rebaixaria ou ajoelharia." O plano dele era esperar até que as equipes ficassem realmente desesperadas e, esperançosamente, pagassem mais a ele. Mas, aparentemente, nenhuma equipe estava desesperada o suficiente. Seu plano saiu pela culatra. O fim constrangedor da carreira de Latrell Sprewell foi totalmente auto-infligido, então, sinceramente, não me sinto mal. Ele poderia muito bem ter jogado mais 3 ou 4 temporadas se percebesse seu próprio valor, mas sua arrogância e estratégia estúpida para ganhar mais resultaram em nada. É por isso que os jogadores devem sempre aceitar um bom negócio quando ele está na mesa, porque nunca se sabe, talvez essa oferta não apareça novamente. Se você é fã de curiosidades da NBA, você se lembra de todos aqueles quizzes no Sporcle antigamente? Bem, toda vez que havia uma pergunta assim, qual dessas antigas estrelas nunca passou da primeira rodada, Tracy McGrady era sempre a resposta óbvia. Ou assim você pensa? TMAC, na verdade, passou da primeira rodada uma vez em sua carreira de 16 temporadas. Este seria seu último ano na liga. Perto do final da temporada de 2012-13, McGrady, um agente livre, assinou com o San Antonio Spurs. Ele não jogou uma única partida da temporada regular por eles, mas os Spurs o contrataram para a sua corrida nos playoffs, esperando que, talvez T-Mac ainda tenha um pouco de talento restante em sua bagagem. E 2, ele está por aí há um tempo com muito pouco sucesso de equipe, então talvez esta seja a chance dele de experimentar algo novo, de experimentar como é a sensação de vencer. Nunca se sabe, talvez por um jogo, ou até mesmo um quarto, teremos uma performance vintage de T-Mac. Tiros extras errados lá, mas Grady pega o rebote. É ótimo, ele jogou na China no início dessa temporada, chamada para drible duplo. Infelizmente, esse dia nunca chegou. Tracy McGrady apareceu em apenas 6 jogos de playoff, todos em tempo de lixo. Na verdade, ele não marcou um único ponto em todos os playoffs de 2013. Como os Spurs chegaram às finais, T-Mac tecnicamente passou da primeira rodada pela primeira vez em sua carreira. Quer dizer, ele não fez nada, mas ainda conta, certo? As finais de 2013 foram memoráveis por vários motivos, mas McGrady não foi um deles. A maioria das pessoas nem percebeu que ele estava no Spurs, já que ele não jogou em nenhum dos 4 últimos jogos da série. Foi um final bastante descerimonioso para um dos jogadores mais emocionantes e populares da história do esporte. Terminar a carreira com uma corrida nos playoffs marcando 0 pontos é definitivamente um final muito amargo para um artilheiro muito prolífico em seu tempo. Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que tenham gostado do vídeo. Conseguem pensar em outros ex-superastros que também tiveram um final de carreira muito constrangedor? Um final que nunca esperávamos deles? Deixem-me saber nos comentários. E, claro, como sempre, vejo vocês na próxima. Paz!